Será que dirigir com a permissão vencida há mais de 30 dias gera infração? No vídeo de hoje nós vamos responder a essa questão que foi trazida, né, por um internauta que acompanha o trabalho aqui nosso na UniCFC, aqui no canal da UniCFC, o André Moura. Ele disse, né, ótimo conteúdo, já sabia, mas gostei da explicação, confirmou a minha interpretação. Ele está falando sobre um outro vídeo nosso que nós tratamos aqui sobre a cassação. Tem uma dúvida na alteração da infração da PPD, PPD é permissão para dirigir, vencida há mais de 30 dias, que era gravíssima, e o artigo foi vetado. Qual infração se aplica nesse caso? Então, essa é uma questão muito interessante, a gente agradece ao André pelo comentário, pela sugestão de tema, né? E nós vamos tratar sobre isso. Então, fica até o final, acompanhe aqui o canal para que você saiba bem sobre esse tema, como que é essa situação atualmente na legislação, que é um tema bem interessante, aliás. Então, veja só, a permissão para dirigir, também conhecida popularmente como provisória, ela é aquela habilitação conferida ao candidato aprovado no processo de habilitação. Então, a pessoa que não é habilitada, ela participa de um processo de habilitação, obtém a primeira habilitação, que é a permissão para dirigir. Ela tem validade por 1 ano, né, essa validade fixa, tá, prevista no próprio Código, permite conduzir em todo o território nacional, não existe restrição em relação ao fato de ser uma permissão para dirigir, tá? Inclusive fora do Brasil, aliás, também, né, porque é uma habilitação nacional reconhecida. E o permissionário não pode cometer, durante esse período de 1 ano, infrações de natureza grave ou gravíssima, ou ser residente em média, tema que também nós já trabalhamos aqui no canal. Então, só contextualizando o que é a PPD, a permissão para dirigir, que é muito conhecida como CNH provisória. Tá? Após o vencimento, ela tem validade de 1 ano. O que acontece? É importante deixar claro que também é concedida a permissão para dirigir 30 dias para que o permissionário possa conduzir com ela vencida, assim como acontece com a CNH definitiva. Tá? Então, teve o vencimento de 12 meses, 1 ano, mais 30 dias que pode conduzir. Mas e após isso? Que essa é a questão. Qual é a infração se o condutor está com a permissão vencida há mais de 30 dias? Então, por incrível que pareça, não existe no CTB uma previsão de infração para o condutor que dirige com a PPD vencida há mais de 30 dias. Nós não vamos encontrar essa informação no CTB. Né? Porém, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, órgão que tem força regulamentadora do CTB, ele entende diferente. E esse entendimento é relativamente recente. Então, muitas pessoas não sabem, e aí a importância desse vídeo e a sugestão do internauta. Né? Onde que está escrito? Então, para nós entender como é que está a situação hoje. Tá? O artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro traz as infrações relacionadas à documentação do condutor, né? A ausência de não ter habilitação, a infração de dirigir suspenso ou cassado, né? De dirigir com a categoria diferente da habilitada, né? Do veículo que está conduzindo. Então, temos lá 7 incisos tratando de condutas relacionadas à habilitação. E o inciso 5 é o que traz sobre a habilitação vencida há mais de 30 dias. Então, veja só, né? Dirigir com carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias, infração de natureza gravíssima, multa e retenção do veículo. Veja que interessante, CNH, né? Carteira Nacional de Habilitação. A CNH, aqui não menciona a permissão para dirigir. Né? Então, havia a interpretação de que o permissionário, a pessoa que deixou vencer a permissão mais de 30 dias, incorreria nessa infração, já que são dados 30 dias para a pessoa fazer o processo de solicitação da sua carteira nacional de habilitação, a definitiva, como é conhecida também. Mas veja só, aqui não menciona, essa aqui é a redação do Código de Trânsito Brasileiro, não menciona a permissão, fala apenas da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, que seria a definitiva. Então, como é que ficou essa situação? Né? Lá na Resolução 789 de 2020, que é a resolução que atualmente regulamenta o processo de habilitação, tá? No artigo 28, parágrafo 1º, está falando justamente, né, que ao candidato apto nas categorias A, B ou AB, que são as primeiras que você pode participar no processo, será conferida a permissão para dirigir, validade de 1 ano, né, e ao término desse ano, o condutor poderá solicitar a CNH definitiva, que lhe será concedida desde que tenha cumprido o disposto no parágrafo 3º do artigo 148 do CTB, que é um artigo que menciona justamente que não pode ter infrações de natureza grave ou gravíssima ou ser incidente em infrações médias. Então, veja só, está dizendo que passou no processo, receberá a permissão com validade de 1 ano. E aí, o que nós temos? No parágrafo 5º, a grande novidade, né, que para muitos é novidade, que é o seguinte: para efeito de fiscalização, dirigir veículo portando PPD, que é a permissão para dirigir, provisória, vencida há mais de 30 dias, veja que até 30 dias pode conduzir, mas vencida há mais de 30 dias, constitui infração prevista no inciso 1 do artigo 162 do CTB. E o inciso 1 do artigo 162 do CTB é justamente de dirigir sem possuir habilitação. Veja que interessante, a redação do inciso 1 diz:
dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, CNH definitiva, permissão para dirigir, PPD, que é o que nós estamos falando no vídeo hoje, né? Ou autorização para conduzir com motor, que é a ACC, que é uma outra habilitação. Então veja que interessante. Como o inciso 5, que nós vimos antes, da CNH vencida, não menciona a permissão para dirigir, o CONTRAN passou a adotar o entendimento, com a resolução que nós acabamos de ver, 789, o entendimento de que, se passados 30 dias da permissão vencida, teve os 12 meses, mais 30 dias, passou disso, o condutor flagrado dirigindo nessa situação, ele não vai ser autuado por dirigir com CNH vencida, porque ele não tem CNH, ele tem a permissão. Então, o único inciso do artigo 62 que dá para enquadrar, daria para enquadrar, é o inciso 1, de dirigir sem possuir habilitação. E tem uma grande diferença, né? Porque essa infração aqui ela é gravíssima vezes 3. Gera uma multa atualmente de R$ 880,41, enquanto que a de dirigir com a habilitação vencida mais 30 dias, com a CNH vencida mais 30 dias, inciso 5, que não se aplica mais na permissão, né? A infração de trânsito não se aplica o inciso 5, aplica-se o inciso 1. Naquela outra infração do inciso 5, de dirigir com a CNH vencida mais 30 dias, a infração é gravíssima também, porém gravíssima simples, ou seja, R$ 293,47 a multa. Então aqui é o 3 vezes mais para aquele permissionário que está dirigindo. Aí você pode estar se perguntando, então quer dizer que o CONTRAN entende que aquela pessoa que se habilitou, faz um processo todo, passou no processo, obteve a permissão, dirigiu por 1 ano, passou mais 30 dias, e só porque ela não foi solicitar a sua CNH definitiva, passados 30 dias, ela foi flagrada dirigindo, ela vai estar sendo autuada como se não fosse habilitada? A resposta é sim, exatamente isso. Esse é o entendimento do CONTRAN. Por quê? Como não temos a menção da PPD no inciso 5, que trata da habilitação vencida mais 30 dias, a única possibilidade aqui se encontra no CTB hoje, se encontra no inciso 1. Né? Tanto é que isso ficou corroborado ainda mais, além de que está na resolução, no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é outra resolução, a 985 de 2022, mais recente, manteve esse entendimento. Então, lá na ficha da infração, nós vamos encontrar, né, referência a essa infração de dirigir sem possuir habilitação, dizendo que é gravíssima e tudo mais, ok? E aí trazendo o seguinte, lá no campo quando autuar, que é onde traz as situações em que os agentes de trânsito, os agentes fiscalizadores, eles vão enquadrar aquela pessoa que for encontrada dirigindo com a permissão vencida há mais de 30 dias, que ele vai enquadrar ali. E olha que diz o item 8, ó, condutor com a PPD, que é a nossa permissão provisória, né, vencida há mais de 30 dias, ou seja, quando se tratar de condutor na permissão, né, que tinha permissão, passou 30 dias, foi flagrado dirigindo e ainda não havia solicitado a CNH definitiva, ele será autuado como se não tivesse habilitação. Vai ser autuado na infração do inciso 1 do artigo 162, e não lá do inciso 5, como era que acontecia antes. Né? Inclusive, aqui o item 7 fala que o condutor com a CNH, PPD, ACC cancelado, ou seja, aquele condutor que tinha a permissão e, por exemplo, teve multas lá, né, cometeu infrações gravíssimas, como nós vimos, e acabou gerando ali a perda, entre aspas, né, o cancelamento dessa permissão e está dirigindo. Também vai ser a mesma infração de dirigir sem carteira. Né? E a questão que o André nos trouxe aqui para o vídeo de hoje foi justamente sobre o condutor habilitado, porém com a PPD vencida mais 30 dias e dirigindo, né, sendo flagrado dirigindo. Importante destacar que não há infração de trânsito, né, por ter deixado vencer, desde que não tenha o ato da condução, certo? Então, gostou do conteúdo? O que achou? Então é assim que a gente vai construindo aqui o canal. Então coloque aqui também uma sugestão, uma dúvida, que provavelmente nós vamos transformar essa questão, essa dúvida, que sempre é muito pertinente, em um vídeo, um novo vídeo aqui no canal. Tá? Assim como nós fizemos com o vídeo de hoje do André, da sugestão do André, também nós vamos fazendo conforme você for participando aqui, certo? Não esquece do seu like, de se inscrever no canal, e essa é a forma de você retribuir o trabalho que nós fazemos aqui no canal e acompanhar as atividades da UniCFC também nas redes sociais. A gente se vê. Até mais.